Você já teve um dia desses, em que você acorda de manhã, olha para o teto, e a primeira coisa que vem na sua cabeça não é gratidão, não é energia, é aquele peso, aquela sensação de que a vida está te esmagando. Você tenta se levantar, mas parece que tem uma pedra no peito. O trabalho não vai bem, o relacionamento tá difícil, as contas não fecham, a saúde preocupa, as pessoas que você amava te viraram as costas. E por mais que você tente, por mais que você se esforce, parece que quanto mais você corre, mais o chão some debaixo dos seus pés. E aí vem aquela pergunta que ninguém tem coragem de falar em voz alta, mas quase todo mundo já pensou dentro do coração. Por que eu? Por que eu passo por isso tudo? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Será que Deus me esqueceu? Se você já se fez alguma dessas perguntas, eu preciso que você saiba de uma coisa antes de tudo. Você não está sozinho. Eu vim aqui hoje exatamente para falar com você. Para você que está cansado de sorrir quando por dentro está desmoronando. Para você que já perdeu as forças de tanto tentar. Para você que está no fundo do poço e não sabe mais se existe uma saída. Eu trouxe para você hoje uma história. Uma história simples. Uma história de um burro. Isso mesmo, um burro. Mas você vai ver que nessa história tem uma das lições mais poderosas que a gente pode aprender sobre sofrimento, sobre fé e sobre como transformar o pior momento da sua vida na maior virada que você já viveu. Fica comigo até o final desse vídeo. Porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar a forma como você enxerga tudo o que você está passando agora. Mas antes de continuar, se você chegou até aqui, é porque esse assunto tocou em algo dentro de você. E se tocou em você, com certeza vai tocar em alguém que você conhece também. Então, antes da gente mergulhar nessa reflexão, faz uma coisa por mim. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso que você vai ouvir hoje. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora e ativa o sino de notificações. Porque aqui a gente fala de coisas que importam de verdade. A sua mente, o seu coração, a sua vida. Feito isso? Então bora. Porque a história do burro tá esperando por você. A história do burro. Certa vez, num vilarejo simples do interior, vivia um fazendeiro. Ele tinha uma propriedade pequena, alguns animais, e entre eles um burro velho que trabalhou com ele por muitos anos. Um dia, esse burro, já cansado e sem tanta utilidade para a fazenda, caiu dentro de um poço que tinha no quintal. O poço estava seco, mas era fundo. E o burro, ao cair, começou a gritar, a zurrar desesperadamente, pedindo socorro. O fazendeiro ouviu o barulho, veio correndo, olhou lá para dentro e viu o burro no fundo, assustado, com dor, sem conseguir sair. E aí vem um momento que choca quando a gente lê essa história. O fazendeiro pensou durante alguns minutos, olhou para o burro, olhou para o poço e tomou uma decisão que parecia cruel. Ele foi buscar os vizinhos para ajudá-lo, a jogar terra dentro do poço, não para salvar o burro, mas para enterrá-lo. Afinal, o poço estava seco, precisava ser tampado de qualquer forma. E o burro era velho. Não valia o trabalho de tentar salvá-lo. Os vizinhos chegaram com as pás e começaram a jogar paladas de terra dentro daquele poço escuro onde o burro estava. No começo, o burro continuou gritando, zurrava com força, como se chamasse por socorro, como se dissesse, eu estou aqui, me ajuda, por favor. E a terra continuava caindo. Uma palhada após a outra. Mas depois de alguns minutos, os vizinhos perceberam algo estranho. O burro parou de gritar. O fazendeiro se aproximou da borda do poço para ver se o animal já tinha sufocado. E o que ele viu deixou todo mundo boquiaberto. O burro não estava morto. A cada palada de terra que caía nas suas costas, o burro sacudia o corpo, deixava a terra cair no chão e dava um passinho para cima. Sacudia. E subia. Sacudia. E subia, terra por terra, palada por palada. O que deveria ser o seu caixão estava se tornando o seu caminho de saída. E depois de um tempo, aquele burro velho que todos consideravam inútil, que tinha caído num buraco que deveria ser sua tumba, saiu pela borda do poço, com os próprios pés, livre. Agora eu preciso que você respire fundo e pense comigo por um segundo. Você já foi aquele burro? Você já caiu num poço? Não um poço de verdade, mas um daqueles poços que a vida cria pra gente.
um poço de dívidas, um poço de traição, um poço de doença, um poço de solidão, um poço de rejeição, um poço de fracasso. E você clamou, você pediu, você orou, você implorou por socorro, e em vez de alguém aparecer para te ajudar, a terra começou a cair na sua cabeça. Mais um problema, mais uma conta, mais uma decepção, mais uma perda, mais um não, mais uma porta fechada na sua cara. E você perguntou, por que, Deus? Por que comigo? Eu não aguento mais. Eu quero te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você vê essa história da sua vida. Por que eu sofro? A gente vive numa cultura que tem medo da dor. A gente foi ensinado que sofrimento é sinal de fraqueza, que quem sofre é porque fez algo de errado, que se você tivesse mais fé, mais força, mais garra, você não estaria passando por isso. E isso é uma das maiores mentiras que alguém já te contou. Olha ao redor. Os maiores homens e mulheres que você admira na história não chegaram lá porque a vida foi fácil para eles. Chegaram lá porque aprenderam a fazer exatamente o que o burro fez: sacudir a terra e dar um passo para cima. Você sabe o que acontece com o ouro antes dele virar uma joia linda que enfeita um anel? Ele passa pelo fogo. O fogo não destrói o ouro. O fogo purifica o ouro. Ele queima tudo o que não é ouro. E o que sobra é puro. Você sabe como nasce uma pérola? Uma pérola nasce dentro de uma ostra. Mas ela não nasce do nada. Ela nasce de um grão de areia. Um grão de incômodo, de irritação. A ostra, em vez de expelir aquele grão, vai revestindo ele com camadas e camadas de uma substância especial. E esse grão, que seria apenas um incômodo, vira uma das coisas mais preciosas que existem no mundo. O sofrimento na sua vida pode estar fazendo isso com você agora, te revestindo, te refinando, criando dentro de você algo que só pode nascer de dentro da dificuldade. Mas eu sei que essa verdade, por mais bonita que seja, não tira a dor na hora que ela está acontecendo. Então deixa eu ser honesto com você. Quando Deus parece silencioso, uma das coisas mais difíceis que existe na vida espiritual é aquele momento em que você ora, você clama, você chora, e o céu parece de pedra. Silêncio. Você pergunta, e não vem resposta. Você pede, e parece que ninguém ouve. Você grita lá do fundo do poço, e a terra continua caindo. E vem aquele pensamento que a gente tem vergonha de admitir, mas que muita gente já teve. Será que Deus existe mesmo? Será que Ele se importa comigo? Será que eu não sou importante o suficiente para merecer atenção? Deixa eu te contar algo sobre o fazendeiro da história. Quando ele foi buscar os vizinhos com as pás, ele não foi buscar eles porque queria o mal do burro. Ele foi porque, na cabeça dele, aquela era a decisão mais lógica. O burro estava sofrendo, e ele achou que o melhor jeito de acabar com o sofrimento era enterrá-lo. Mas o burro não sabia disso. O burro só sabia que a terra estava caindo. E tem momentos na vida em que a gente é o burro. A gente não vê o quadro inteiro. A gente só vê a terra caindo. A gente não entende o plano. A gente só sente o peso. E aí é quando a fé se torna mais do que uma emoção. A fé se torna uma escolha. A escolha de dizer: eu não entendo o que está acontecendo. Eu estou com dor. Eu estou com medo. Mas eu vou sacudir essa terra e dar mais um passo. As 3 lições do burro. Agora eu quero te dar 3 lições práticas dessa história. Porque uma reflexão bonita sem aplicação não serve para nada. Então anota isso. Ou pelo menos guarda no coração. Lição 1. O que veio para te enterrar pode ser o seu caminho para cima. A terra que jogaram nas costas do burro era para matar. Mas o burro não ficou parado embaixo dela. Ele sacudiu. Na sua vida isso significa o seguinte: aquela situação que está pesando em você agora, aquela dívida, aquela doença, aquela traição, aquela demissão, ela não precisa ser o seu fim. Ela pode ser o seu degrau. Mas para isso acontecer, você precisa mudar a sua perspectiva. Em vez de perguntar, por que isso está me acontecendo? Comece a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? E como eu posso usar isso para subir? Não é uma mudança fácil. Eu sei. Mas é uma mudança necessária. Toda vez que a vida te jogar terra, e ela vai jogar, você tem 2 escolhas: deixar ela te cobrir, ou sacudir e subir. Lição 2. O cansaço é normal. A desistência é opcional. O burro não saiu do poço num salto.
Ele saiu palada por palada, passo a passo. E aqui entre nós eu imagino que em algum momento lá no fundo daquele poço, aquele burro estava exausto, com dor, com medo, talvez com vontade de só deitar e parar. Mas ele não parou. E eu preciso te dizer isso com carinho, mas com clareza. O cansaço que você está sentindo agora é completamente normal. Não tem problema sentir que você está no limite. Não tem problema chorar. Não tem problema dizer, eu não aguento mais. O problema é quando você transforma esse sentimento em decisão. Quando você para de tentar. Quando você desiste do seu casamento porque ficou difícil. Quando você abandona o seu sonho porque demorou mais do que você esperava. Quando você some de cena porque a dor ficou grande demais. Fique cansado, chore, grite lá pro alto. Mas depois que a lágrima secar, levanta, sacude a terra e dá mais um passo. Lição 3. O seu testemunho está sendo construído agora. Aqui é onde a coisa fica bonita. E eu preciso que você preste muita atenção nessa parte. Quando o burro saiu do poço, todo mundo ficou boquiaberto. Os vizinhos que vieram para enterrá-lo foram os primeiros a ver o milagre. O fazendeiro que tinha desistido dele foi o primeiro a se arrepender. A saída do burro virou uma história. E essa história chegou até você hoje. O que você está passando agora, por mais escuro que pareça, está se tornando uma história. E quando você atravessar esse momento, quando você sair desse poço com os próprios pés, a sua história vai alcançar outras pessoas que estão no fundo de um poço hoje e não sabem como sair. O seu sofrimento não é em vão. Ele está sendo usado, ele está sendo trabalhado. Ele vai se tornar o seu maior argumento de que é possível vencer, de que é possível superar, de que existe saída, mesmo quando parece que não tem, quando o sofrimento é demais. Agora eu preciso parar aqui por um segundo. Porque talvez você esteja passando por algo muito mais pesado do que dívida ou dificuldade de emprego. Talvez você esteja passando por uma perda de alguém amado, uma doença séria, uma dor que vai fundo na alma. E eu quero ser respeitoso com isso. Nem todo sofrimento tem uma lição fácil de engolir. Nem toda dor vem embalada numa história bonita com final feliz. Tem dores que são só dores, que rasgam por dentro, que não dão para explicar com uma metáfora de burro e poço. Para você que está assim, eu não vou fingir que tenho todas as respostas. Ninguém tem. Mas o que eu sei é o seguinte: você não precisa entender o porquê do seu sofrimento para continuar vivendo. Você não precisa resolver o mistério para continuar colocando um pé na frente do outro. Às vezes, a única coisa que a gente consegue fazer é respirar. E está tudo bem. Respira. E se você está num lugar muito escuro agora, não fica sozinho com isso. Fala com alguém, com um amigo, com um familiar, com um profissional, com Deus. Mas não fica sozinho. O que fazer agora? Vou te dar agora algumas atitudes concretas. Pequenas, simples, mas poderosas. Primeira atitude. Nomeie o que você está carregando. Muita gente sofre sem saber bem o porquê. Tem uma angústia, um peso, mas não consegue colocar em palavras. Hoje, quando esse vídeo acabar, pega um papel. Pode ser o bloco de notas do celular. E escreve. O que está pesando em mim agora? Escreve tudo, sem julgamento. Tira do peito e coloca no papel. Isso já alivia. Segunda atitude. Escolha uma palada por dia. O burro saiu do poço, uma palada de terra por vez. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa estar bem amanhã cedo. Mas escolhe uma coisa pequena que você vai fazer hoje na direção de sair desse poço. Só uma. Pode ser ligar para um amigo. Pode ser fazer uma caminhada de 10 minutos. Pode ser pagar uma conta que estava atrasada. Uma palada. Um passo. Terceira atitude. Cuide da sua mente com tanto carinho quanto cuida do seu corpo. A gente leva o carro no mecânico quando ele faz barulho. A gente vai ao médico quando tem febre. Mas quando a mente está doendo, a gente ignora. Finge que não é nada. Tenta aguentar. Cuide da sua mente. Leia bons livros. Ouça boas histórias. Afaste-se de conteúdos que só aumentam a ansiedade. Procure terapia se precisar. Não é fraqueza, é inteligência. Passe tempo com pessoas que constroem você, não que te derrubam. Quarta atitude. Lembre-se de que você já saiu de outros poços antes. Isso aqui é importante. Pensa comigo. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias até agora. 100%.
Tem dias que você achou que não ia conseguir e conseguiu. Tem situações que você achou que iriam te destruir e você está aqui, vivo, assistindo a esse vídeo. Uma carta para você, querido, você que está no fundo do poço. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você já tentou muitas vezes e parece que não adianta. Eu sei que tem dias que levantar da cama é um ato de coragem. E eu te respeito por isso. Eu quero que você saiba que o seu sofrimento não é invisível. Ele importa. Você importa. Você não é um fardo. Você não é fraco. Você não é um fracasso. Você é um ser humano que está enfrentando algo muito difícil. E isso tem todo o direito de doer. Mas também quero que você saiba. Essa não é a última página da sua história. Esse capítulo escuro que você está vivendo agora, ele vai virar. Não porque a vida é sempre justa, não porque tudo tem um final feliz automático, mas porque você tem dentro de você algo que nenhum poço pode enterrar. A sua capacidade de escolher como você vai reagir ao que cai em você. O burro escolheu sacudir. Você também pode escolher. E quando você sair desse poço, e você vai sair, eu quero que você se lembre de olhar para trás e ver o quanto você cresceu, o quanto você ficou mais forte, o quanto você ficou mais humano, mais empático, mais capaz de ajudar outra pessoa que um dia vai estar onde você está agora. Você não está sozinho. E o melhor ainda está por vir. A história do burro no poço é simples, mas ela carrega uma das verdades mais profundas sobre a vida humana. A vida vai jogar terra em você. Isso não é questão de se, é questão de quando. O sofrimento faz parte da existência humana, não por crueldade, mas porque é na dificuldade que a gente descobre o que a gente é feito. Você não sabe o quanto é forte até que ser forte seja a única opção que te resta. E quando o peso vier, quando a terra começar a cair na sua cabeça, você tem uma escolha: deixar ela te cobrir, ou sacudir, e subir, uma palada por vez, um dia por vez, um passo por vez. Não é glamuroso, não é fácil, não vai aparecer bonito numa foto de rede social, mas é assim que as pessoas reais, as pessoas comuns, as pessoas como você e como eu, saem dos poços mais fundos, com persistência, com fé, com a decisão de não ficar parado debaixo da terra. E quando você sair, e eu acredito de verdade que você vai sair, a sua história vai alcançar outras pessoas. Vai dar esperança a quem está onde você está hoje. E o ciclo vai continuar, porque é assim que o mundo melhora. Não com pessoas perfeitas que nunca sofreram, mas com pessoas reais que sofreram, sacudiram, subiram e voltaram para buscar as outras. Você vai sair desse poço. Eu acredito em você. Se esse vídeo tocou no seu coração hoje, eu quero muito saber disso. Deixa nos comentários aqui embaixo uma coisa. Qual é a palada de terra que você vai sacudir hoje? Qual é o seu próximo passo? Me conta. Eu leio todos os comentários. E se você conhece alguém que está no fundo de um poço agora, alguém que está sofrendo, que está se sentindo sozinho, que acha que não tem saída, manda esse vídeo para essa pessoa. Não precisa de um texto longo, não precisa de explicação. Só manda. Às vezes a coisa certa na hora certa muda uma vida. Dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Porque aqui a gente continua falando sobre as coisas que importam de verdade. A sua mente, o seu bem-estar, a sua vida. Obrigado por ficar comigo até aqui. Cuida de você. Cuida da sua mente. E lembra sempre, você é mais forte do que pensa, e o melhor ainda está por vir. Até o próximo vídeo. Um abraço.